E aí galera, beleza? Bom, eu tenho recebido muitas dúvidas aí sobre como fazer esse tipo de efeito, onde a gente está utilizando a maquiagem, o noise aqui na frente, e a gente está utilizando também um LUT. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é feito, como funciona e também por que que tem que ser configurado dessa forma, tá? Para vocês entenderem por que que é assim. Para isso eu vou fechar esse projeto, vou criar um novo aqui. Ok, criei um novo projeto. E agora vamos fazer aqui passo a passo. Primeiro eu vou criar aqui a minha maquiagem. Então eu já vou adicionar o meu Face Tracker com as minhas Face Meshes. Eu vou chamar isso aqui de Face Mesh delineador. Vou criar aqui também uma Face Mesh Gloss. E vou também utilizar aqui um Retouch. Ok, é isso que eu vou utilizar. Então agora eu vou criar os materiais. Primeiro aqui o meu delineador. Então vou chamar de material delineador. Meu material gloss. Material gloss. E agora o meu material retouch. Então, retouch. Ok, o retouch já vou colocar aqui, retouching. Vou colocar em 50 para ficar bem forte para a gente conseguir perceber as diferenças. Mas eu sempre recomendo vocês utilizarem entre 15 e 25 no máximo, tá? Agora o meu gloss e o delineador. Vou pegar aqui um batom para poder utilizar como gloss. Um batom. Aqui um delineador. Ok, importei aqui as texturas que eu vou usar. E aí é o seguinte, pessoal, como vocês sabem, algum dos bugs que acontece quando você faz maquiagem é que às vezes você vai, testa aqui, tá perfeito, tá muito bonito, mas quando você vai testar no Instagram, tá um borrão assim no seu rosto e você não sabe o que está acontecendo, que está borrado o seu rosto, né? Então isso acontece, pessoal, porque tem a compressão das texturas aqui no Spark, tá? Então, quando você importa uma textura, então, por exemplo, o batom e delineado, a gente percebe que ele faz uma compressão automática dessas texturas para poder subir para o seu filtro. Então, a gente tem dois tipos de coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer a configuração correta dessas texturas, ou quando for texturas pequenas, como por exemplo coisas de maquiagem e tal, a gente vai ativar aqui o No Compression para que não ocorra a compressão dessas texturas e a gente não perca qualidade. Sendo assim, a gente consegue manter a melhor qualidade possível aqui nas nossas maquiagens, tá? Então é bem importante que vocês, assim que importar a sua maquiagem, ativem o No Compression. Ok, então a gente adicionou, eu vou reativar aqui os nossos Face Meshes. Tá aqui o meu Face Mesh delineador, então delineado. Eu vou colocar ele como Face Paint, ok. E aqui o meu Gloss, eu vou colocar ele como Flat, como Physically Based. Vou colocar a textura do batom. Vou colocar o metálico no máximo e aqui no Blend Mode a gente vai deixar como Edge. E aqui a gente configura a Roughness, que seria o brilho, tá? Que a gente vai colocar aqui a dureza do brilho, a rugosidade da nossa textura. Então aqui a gente já tem a nossa maquiagem, tem aqui o nosso delineado, o gloss e também o retouch. E agora a gente vai adicionar o nosso LUT. Então para criar o LUT eu vou precisar criar um retângulo. Então adicionei aqui o meu retângulo, Fill e Fill. A importância de vocês fazerem sempre o preenchimento, pessoal, é que de acordo com o tamanho da tela do dispositivo, isso aqui pode ficar cortado, tá? Então você vai ter o seu filtro com o LUT, mas o LUT vai preencher essa área e não vai se adequar a todas as telas de dispositivos. Então para isso que a gente faz o preenchimento aqui da nossa do size, sempre mantendo aqui no Fill, para que ele seja ativado a Flexibility e assim o nosso retângulo sempre se estenda por toda a tela e preencha toda a tela com o nosso LUT. Agora a gente vai criar aqui o material, vou chamar de material LUT. Ok, vou alterar para Flat e vou pegar a textura aqui. Agora a gente precisa dos nossos patches.
Tá aqui, eu vou pegar esse patch aqui, que eu vou deixar o link para vocês baixarem, tá? Ele é basicamente o patch de loot, mas ele já vem com tudo junto, então você apenas vai colocar o loot e já vai adicionar tanto o seu face mesh quanto o seu retângulo, tá? Porque eu vou explicar para vocês agorinha porque que é necessário a gente utilizar também o loot em cima do face mesh. Então para isso, antes eu vou colocar aqui o fast color loot. Aqui nos meus documentos, fast color loot. Aulas fast color loot, que a gente vai utilizar aqui para poder mostrar o princípio, e eu vou utilizar um loot que eu já tenho aqui. Uma dica bem importante, pessoal, assim que vocês importarem o loot, tem duas coisas muito importantes para a gente fazer, além das dicas que eu já dei para vocês sobre como criar um loot, que é o tutorial 5 dicas sobre loot, ou cria o seu loot. Então é sempre bom você assistir os dois, porque um você entende como funciona e o outro você aprende o que você pode e não pode usar para poder criar o seu loot. Então já importei aqui, eu vou ativar o No Compression para que não aconteça a compressão das texturas. E sempre alterar o filtering para None, tá? Para evitar que a gente tenha qualquer bug aí na nossa textura. Ok, agora já vou puxar aqui o meu loot. Vou ligar aqui no loot. Vou pegar aqui a textura da minha câmera. Então, Texture Camera. Camera Texture aqui. Vou arrastar aqui também. E vou fazer a ligação. E agora, quando eu ligar na minha textura do loot, ele já vai estar funcionando. Bom, como o meu loot aqui está desativado, visible, vocês não vão conseguir ver, tá? Então, agora ele vai pegar a textura da câmera e vai aplicar. E o que acontece? Vocês percebem que o meu rosto está diferente, né? A gente não consegue aplicar esse loot em cima do meu rosto dessa forma aqui. Então, para isso, pessoal, o nosso canvas aqui, o material do loot, a gente pode perceber que quando eu chego para trás, ele faz esse corte aqui, ó. E quando eu chego para frente, volta ao normal. Isso aqui acontece devido a uma opção que é chamada Advanced Render Options, que tem todos os materiais, tá? Exceto no Retouch. O Retouch não tem essa função. As Advanced Render Options são utilizadas mais para objetos 3D. Então, aqui no nosso caso, ela apenas vai atrapalhar devido à distância que a gente está da câmera. Então, assim, ela dá esse bug quando a gente está trabalhando com retângulos, coisas do tipo. Então, por isso, a gente vai selecionar aqui os nossos materiais, todos eles, exceto o Retouch, tá? O Retouch não tem Advanced Render Options, então se você selecionar ele, você não vai conseguir alterar essas configurações. E a gente vai desativar aqui as Advanced Render Options. E aí a gente percebe que o rosto está normal, mas o que aconteceu? A nossa maquiagem sumiu. Então a gente vai olhar aqui na nossa cena que o Face Tracker está atrás do canvas. Se a gente olhasse aqui diretamente, a gente ia perceber a nossa maquiagem aqui na frente e o canvas atrás, mas não é assim que funciona, tá? O canvas ele sempre se posiciona na frente. Então, para isso, a gente vai utilizar uma técnica de oclusão, que seria arrastar esse canvas aqui para trás. Então, a gente vai arrastar o nosso canvas para trás do nosso Face Tracker. Então, a gente arrastou e agora a nossa maquiagem apareceu, com exceção do nosso Retouch. Então, se eu alterar aqui o meu Skin Smoothing, o Retouch, vocês vão perceber que não tem nenhuma alteração. Isso acontece, pessoal, porque como a gente está cobrindo a imagem que estava atrás do nosso rosto, a gente está utilizando um retângulo aqui por cima que está fazendo todo esse preenchimento, o nosso rosto não está sendo mais encontrado pelo Retouch. Então, ele não é aplicado em cima de nada. Para isso, a gente precisa criar um novo rosto onde esse Retouch pode ser aplicado. Então, eu vou colocar ele aqui em cima. E agora eu vou criar um novo Face Mesh, que eu vou chamar de Face Mesh Rosto. E vou arrastar ele aqui para cima de tudo, tá? Então eu vou criar o material, que eu vou chamar de Material Rosto. Tá aqui o meu Material Rosto.
E aqui nesse material, eu vou desativar aqui primeiro do material rosto os campos de olhos e boca, eyes e mouth, para que não tenha nenhum bug, apareça um risco e tudo mais. E agora aqui no material rosto eu vou alterar para flat. Se tiver bugado, você vai para standard e volta para flat de novo. E aqui eu vou colocar a textura do meu face tracker que eu não extraí ainda. Então vou lá no face tracker, texture extraction, material rosto, ativei aqui a textura. E agora vocês vão perceber que o meu retouching já está funcionando, tá? Então a gente consegue perceber essa diferença aí do retouching. Mas o LUT não está sendo aplicado em cima do meu rosto. Então essa área aqui não tem o LUT. Como que a gente vai resolver isso? Bom, você na técnica teria que usar dois Fast Color, então você faria duplicação desse Fast Color. Aqui você utilizaria o Face Tracker Texture, assim. E aqui no seu material do rosto, você usaria a textura aqui e ligaria aqui. E agora a gente tem a aplicação nos dois, tá? Então, para evitar de ficar usando dois patches, eu já criei esse patch único aqui que eu utilizo. Aqui eu uso no material do retângulo, aqui no material do Face Mesh, aqui a textura da câmera, aqui o LUT e aqui o Face Tracker Texture. Ele já faz tudo automático e eu adicionei um botão aqui também onde vocês podem colocar em preto e branco, tá? Então você pode adicionar um botão, por exemplo, um Screen Tap, ligar aqui e você vai clicar e ele vai fazer a alternação entre o LUT e entre o preto e branco e a sua make continua perfeita, tá? Ok, tá aqui tudo funcionando e agora a gente precisa adicionar o nosso noise, né? Aquele chiado por cima. Então eu vou criar aqui o novo retângulo. Vou chamar de retângulo noise. Novamente eu vou fazer o preenchimento. Vou criar o material, vai ser o material noise. Vou colocar ele aqui como face paint. E agora eu vou arrastar esse noise que eu tenho. E da mesma forma eu vou vir aqui no compression. Então, todas as texturas que vocês importarem aqui, sempre use o no compression, tá? Ok. Então aqui no noise, já vou adicionar a textura. Aqui, noise. Ok. E a gente percebe o que? Agora o nosso LUT está sendo aplicado, mas o noise ele está na frente do LUT e por isso ele faz esse recorte aqui, tá? Então ele não mostra o LUT que está atrás, então para isso a gente precisaria diminuir aqui a opacidade dele, ele mostraria o LUT que está atrás, mas vocês percebem que ele não é aplicado aqui no nosso Face Tracker. Então para isso a gente precisa criar um novo canvas, então por isso eu vou criar aqui um canvas e vou arrastar aqui esse retângulo noise para esse canvas aqui da frente. Então agora o nosso noise está em outra camada, ele está na frente. A gente vai vir aqui nas Advanced Render Options dele e vai desativar aqui as Advanced Render Options. Ok, desativado. Agora a gente vai apenas fazer a configuração da opacidade. E agora eu vou usar o Retouch aqui e vocês vão perceber que o nosso Retouch já está funcionando agora. Mesmo a gente utilizando o Noise, o LUT e aqui a nossa maquiagem. Então agora que a gente configurou tudo isso, a gente só tem mais um problema, tá? Se vocês olharem aqui, ele tem esse risco. Esse risco, pessoal, ele acontece quando a gente não utiliza o chamado Face Mesh Mask, tá? Esse Face Mesh Mask, eu vou arrastar ele aqui. Face Mesh Mask, No Compression. Para você baixar ele, você pode vir aqui em Help e Download Face Assets. Aqui também vai ter os rostos que você vai utilizar para criar as maquiagens. E tem também os Head Occluders, tá? Que você vai utilizar para objetos 3D, chapéu, coisas do tipo. Então aqui a gente coloca o nosso Face Mesh Mask e a gente vai aplicar no material rosto aqui no Alpha. Então a gente está vendo que está o risco, aplicou, o risco some e a gente tem a suavização das bordas aqui do nosso Face Mesh e a gente resolve esse problema também, tá? Então assim agora a gente tem tudo funcionando, pode chegar para frente e para trás que a gente não vai ter o problema das Advanced Render Options e a gente tem aqui o nosso Noise na frente
que você pode configurar aqui o quanto você quer de opacidade dele. Bom, galera, o vídeo é isso, tá? Não esquece de se inscrever no canal aí, deixar o like. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Ou então vocês podem mandar no Instagram também. Segue a gente lá no Instagram, @SparkARTutoriais. A partir da semana que vem a gente quer começar a postar filtros das pessoas, tá? Então vocês já podem começar a mandar os filtros de vocês lá para o nosso Instagram. E a gente vai criar alguns vídeos repostando esses filtros, mostrando como funcionam os filtros e tudo mais, como uma forma de publicidade para vocês também. E porque é um quadro legal para a gente, para poder ver os filtros que vocês estão fazendo também e incentivar a galera a continuar fazendo os filtros, ainda mais agora nessa pandemia que a gente está passando, né? Então valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.